Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de química orgânica e de reações. Ainda falando sobre reações de adição, ainda não, né? Comentando sobre reações de adição. Agora a gente vai falar, vamos começar o seguinte, ainda sobre ligações duplas entre carbonos, nessa parte 3, mas agora sobre duplas conjugadas. Duplas conjugadas são um tipo específico dos dienos, dos alcadienos, lembra? Tá? Né? Conjugadas porque tem uma sim e uma não. Um grande exemplo disso para a gente trabalhar algo que acontece em específico nesses casos é o buta-1,3-dieno. Tá? Ligações duplas são chamadas de conjugadas quando estão separadas por apenas uma ligação simples. Né? Uma dupla, uma simples, uma dupla. Ok? Vamos lá. O que pode acontecer? Se você tem duas duplas, você pode ter duas reações de adição. Tranquila essa parte. Só que isso acontece quando o reagente é em excesso. Em excesso você coloca estequiometricamente que você tem dois bromos, por exemplo, numa bromação, e aí você vai ter a geração de um tetra, né? Nesse caso seria o tetra bromo 1, 2, 3, 4 butano. Então seria na verdade 1, 2, 3, 4 tetrabromo butano. Nome bonito, tá? Beleza, ótimo. Só que quando não tem excesso, vai atacar uma das duplas, correto? Sim e não. Por quê? Na verdade, vai atacar uma das duplas, mas a gente diz que ocorre um fenômeno, né, de um outro produto que pode ser gerado. Se quebra uma das ligações duplas de uma cadeia conjugada, concorda comigo que então a outra dupla ficaria na outra extremidade. Tá? Então, nesse caso, seria a adição chamada de adição 1,2, que é a adição normal na estrutura. Quebra, entra um bromo aqui e entra outro bromo aqui. O problema, ou não problema, né, quase solução, é que ocorre às vezes a geração de um composto mais simétrico, chamado de 1,4. A adição 1,4 ocorre muito em cadeias conjugadas. Essa adição ocorre em específico devido a um fator da própria conjugação. Assim como nos anéis aromáticos, as cadeias conjugadas ocorre um fenômeno de ressonância. O que seria essa ressonância? Esse par de elétrons acaba sendo deslocado para a ponta da cadeia, onde ele fica mais negativo, e a espécie, o carbono que fica sem ele, fica mais positivo, arrastando e carregando essa par de elétrons para o meio da sequência. Quando ele fica no meio da sequência, a carga negativa fica focalizada num carbono de uma extremidade e a carga positiva fica focalizada num carbono de outra extremidade. Consequentemente, essas ressonâncias é o que adquirem, o que geram os compostos. A primeira forma de ressonância é o que vai gerar, né, o primeiro composto. Já aqui porque não acabei não botando. A primeira forma de ressonância é o que vai gerar o bromo em cada uma dessas sequências, né? Primeiro, o bromo vai atacar aqui, né, em cima da dupla, depois o outro bromo aqui. Nesse caso, um bromo vai atacar nesse lado e o outro bromo vai atacar aqui. Segunda forma de ressonância, quando acontece pela ressonância, é o que gera a possibilidade da adição 1,4. A primeira forma é o que gera a adição 1,2. Beleza? Tranquilo? Tá. Bom, então, na conjugada você tem uma possibilidade de uma outra adição, sim. E se for uma tripla? Se for uma tripla, galera, é igualzinho na dupla, tá? O que muda é que você vai ter que ter mais componentes e o que torna a reação, às vezes, mais específica ou mais condicionada. O que seria uma hidrogenação de um alcino? Quebra da ligação π, tá? E aí, se você, dependendo da quantidade de hidrogênio que você coloca, você transforma um alceno no alceno e um alceno no alcano, né? Lembrando que o hidrogênio tem que estar em maior quantidade aqui, e lógico que a segunda reação se torna mais lenta que a primeira. É muito mais fácil acontecer essa em maior quantidade do que essa depois. Tá bom? Tranquilo? A mesma coisa com a coloração. Você clora e clora. A mesma coisa com a adição de HX, lembrando que vai seguir a regra de Markov-Nikov de igual forma. Aí você fala, peraí, Bruno, na adição de alcenos, anotei aqui, peguei nas minhas informações que eram 4 reações.
E aí você me falou que a hidratação é igual, só que você tem mais sequências. A halogenação é igual, que a hidrohalogenação é igual, então a hidratação é igual. Você nem precisa passar o slide. Não, porque aí tem um grande problema. O único caso que vai mudar é na hidratação, tá? Na adição de água, né? Quando você adiciona água ao produto, você gera o que a gente conhece como enol. E aí tu sabe que o enol não é uma estrutura estável. O enol, ele passa por uma isomerização, conhecida como tautomeria, e gera um aldeído ou cetona, dependendo aonde ele está. Então, nesse caso em específico, você não tem a segunda hidratação. É um enol que entra em equilíbrio com o aldeído de cetona. E aí você já não consegue fazer a hidratação do aldeído de cetona com tanta facilidade. Então, fora esse caso em específico, mas aí você, se você começa a montar, você percebe isso que eu estou falando, todos os outros você continua gerando esses compostos mais clorados, mais hidrogenados e por aí vai. Ok? Tranquilo? E para fechar já aqui a parte ainda com hidrocarbonetos, eu falei que pode acontecer com os alcanos, mas não acontece sempre. A gente vai debater sobre isso junto com o que a gente chama de tensão de Bayer. Preste atenção aqui. Isso aqui é o ciclo propano. Quando adiciono bromo ao ciclo propano, ocorre a quebra dessa ligação, abrindo a cadeia e formando um composto de cadeia aberta. Isso é para ser considerada como uma reação de adição. Você quebra a cadeia cíclica, gerando espaço para cada um desses carbonos receber mais um átomo de bromo, e aí então você tem uma cadeia, né? Lógico que os bromos ficam nas extremidades, mas uma cadeia que foi clorada, bromada, halogenada, e ocorre sim a quebra de uma ligação, só que nesse caso é uma ligação simples, e você tem uma adição ao composto. Aqui não, ó. Esse composto tem hidrogênios a menos e tem bromos a mais. Ocorreu uma substituição aqui. Ah, Bruno, então quando é que vai acontecer uma substituição e uma adição nos compostos cíclicos? Aí que tá. A gente vai seguir a regra que a gente chama de tensões de Bayer. Preste atenção, um ciclo com 3, um ciclo com 4, um ciclo com 5, um ciclo com 6. No ciclo com 3 carbonos, a preferência é que ocorra a adição em vez da substituição. No ciclo com 4, a preferência é que ocorra a adição. No ciclo com 5, as condições para adições são extremas, senão as condições mais fáceis são de substituição. No ciclo com 6, as condições são somente de substituição. Por que tem essa mudança na característica dependendo da quantidade de carbonos no ciclo? Devido à forma que eles estão ligados. Um carbono, todos os carbonos do ciclano são carbonos sp3. Vou colocar aqui no lado, hein? sp3, eu sei que você lembra que é aquele carbono que faz 4 ligações simples. Se é 4 ligações simples, ele de forma não ligada e cíclica, ele tem um ângulo de 109 graus. O problema é que quando você faz um ciclo pequeno com ele, você força o ângulo entre essas ligações a ficar um ângulo menor. Se você está trabalhando com um ciclano, né, com um propano, com um ciclo propano, o ângulo passa a ser um ângulo de 60. Aqui passa a ser um ângulo de 90, considerando esses desenhos aqui é um ângulo de 108 graus e aqui é um ângulo de 120 graus. Esses ângulos menores do que o deveria ser de 109 gera uma tensão que facilita a quebra desse ciclo. Por isso que a adição acontece. Com 5 carbonos, a ligação passa a ter quase a mesma dimensão de graus do que teria ele em cadeia aberta, então não existe tanta preferência. E com 6, a estrutura formada não é nem nesse ciclo alcano como a gente está montando um hexágono, tem formatos diferentes, o que estabiliza o composto a ter ligações e não tensões, o que facilita então a substituição e não a quebra daquela ligação π, porque não existe tensões. Ok? Então, nos ciclanos o buraco é mais embaixo, a gente precisa analisar realmente se existe uma cadeia tensionada ou não. Cadeias pequenas quebram com facilidade, cadeias maiores nem tanto. Tranquilo? Aí é a reação de substituição como a gente viu. Foi? Fechamos a parte 3 de adição. A gente volta ainda para falar de carbonilas em alguma outra aula, em algum outro momento. E aguardo vocês lá. Beleza? Fui!